todos. Então vamos iniciar o vídeo dessa semana cantando uma canção que tem aqui no nosso livro do querido autor Gilberto Cotrim, historiador. É uma música muito especial, que marcou o fim da ditadura no Brasil. Canal YouTube História Legal. Regional. Não sou cantora, né? Sou poetisa, porém não sou cantora. E então espero que me desculpem alguma desafinação. Mas é uma canção que marcou a minha vida e a de muitos brasileiros que tiveram a sua adolescência no período da ditadura militar. Para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré, BAE Fermata do Brasil, editora Música Brasileira Moderna Limitada. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições, de morrer pela pátria e viver sem razões. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, aprendendo, ensinando uma nova lição.
caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bem, com essa música lindíssima, né? Nós encerramos o período da ditadura militar no Brasil e encerramos um período de milagre brasileiro, que na real é uma fase, o milagre brasileiro é como diz, né, milagre, né? Na verdade foi uma fantasia, o milagre brasileiro. O milagre brasileiro, ele deixou um balanço de uma dívida externa muitíssimo grande. Nas palavras de Gilberto Cotrim, que fala aqui no governo Figueiredo, 1979-1985, dívida externa, a obter empréstimos do Fundo Monetário Internacional, FMI, o governo brasileiro teve de se submeter às exigências dos banqueiros internacionais, que passaram a ditar regras de ajustamento da economia. Sem poder pagar os empréstimos já obtidos, o governo e as empresas passaram a pedir outros para saldar as dívidas anteriores. Então, na verdade, a industrialização no Brasil foi pautada pela dívida externa. O Brasil pegou muito capital externo e era com isso que ele promovia a expansão industrial no Brasil. A inflação bateu recordes históricos durante o governo Figueiredo, superando a cifra de 200% ao ano. Os mais prejudicados com a inflação foram os trabalhadores, que tinham seus salários corroídos dia a dia pela elevação do custo de vida. Qualquer semelhança será mera coincidência, né? Parece que realmente a história é cíclica. Nós estamos saindo de um período assim que realmente teve assim, digamos, um flashback de governo militar e que nos deixou aí com uma inflação imensa. Então aí permite uma história comparada, porque nós estamos aqui na atualidade comparando com um tempo que não é tão longínquo. Não é tão longínquo o tempo da ditadura militar, que terminou em 1985, com o período atual, 2023. Não é uma temporalidade tão imensa que não possa ser comparada. Então, há a possibilidade de se fazer uma história comparada no que diz respeito ao período militar e a esses 4 últimos anos que nós vivemos assim digamos assim, uma nostalgia ao tempo da ditadura militar e que trouxe consequências muito sérias ao Brasil. Uma delas, a maneira de administrar a pandemia matou o hábito das crianças e adolescentes irem para a escola, por exemplo, e dos jovens irem para a universidade, por exemplo. Falo isso porque vivo isso, presenciei isso. Os 2 anos de pandemia, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, eu estava em uma coordenadoria regional de educação, a 2ª maior do estado. E falo isso não é para me engrandecer, não. É só para se ter uma dimensão, da proporção, né, do montante de dados que eu manuseei, literalmente manuseei, em uma coordenadoria à frente de 79 escolas de ensino médio. Algumas vezes nós dividíamos o trabalho, sim, com colegas, mas geralmente eu era titular, eu era nomeada e dividia
o trabalho, às vezes, com alguns contratados. Mas a titular do cargo de supervisão do ensino médio era minha. Então, normalmente, quem estava à frente dos desafios, por exemplo, de implantar o novo ensino médio, em plena pandemia, um dos desafios que eu enfrentei e que não foi nem um pouco fácil, até porque não concordava com a proposta. E quando você não concorda, não acredita na proposta, o fardo se torna muito maior, muito maior. Você tem uma obrigação, uma responsabilidade, mas você não comunga com aquilo ali. Então se torna um fardo imenso. Eu vinha adoecer por isso. Então, por que eu estou chamando aqui a educação, né? É a saga do frigorífico acariense, objeto de estudos, uma empresa. Sim, uma empresa que nasceu sob as políticas públicas do governo militar, a intervenção estatal, e venham a falir sob a não existência de políticas públicas, as políticas públicas que foram cortadas rapidamente, num tiro certeiro, inevitavelmente, na abertura dos portos, que a gente chama, entre aspas, abertura dos portos. A primeira foi com Dom João VI, com a vinda da família real para o Brasil. Foi aberto os portos para que o Brasil pudesse comercializar internacionalmente, porque Dom João VI trouxe sua família fugindo de Portugal a uma guerra que existia e que Napoleão Bonaparte estava invadindo Portugal. Então, como estratégia, não é uma fuga, eu não vejo, como historiadora, eu não vejo como uma fuga, eu vejo que Dom João VI teve uma estratégia, não caiu nas mãos do inimigo, salvaguardou o seu reino. Isso é uma estratégia, não é uma fuga porque é covarde, não, é uma estratégia militar para não cair, o governo não cair nas mãos do inimigo. E penso que ele foi inteligentíssimo nisso, e ainda por cima veio para sua colônia, na época era colônia, que tinha um território imenso, uma riqueza imensa e muitas possibilidades. E daqui comandou Portugal, daqui do Brasil. E uma das primeiras atitudes que ele tomou foi a abertura dos portos. Foi a primeira abertura dos portos no Brasil, foi essa. E a segunda foi com Fernando Collor de Mello, quando baixou consideravelmente as barreiras alfandegárias para importação e exportação dos produtos, numa estratégia procurando baixar a inflação que ficou do milagre brasileiro na época da ditadura militar. Então foi uma estratégia que ele montou, né, e aderiu ao neoliberalismo, amplamente divulgado pela Inglaterra. Milton Friedman, né, é o teórico do neoliberalismo, que estudou o liberalismo econômico de Adam Smith, como eu coloquei naquele vídeo sobre os modelos econômicos. Ele estudou e trouxe uma teoria para ser implantada a partir dos anos 80. Nos anos estrangeiros, talvez a gente chegue no final da década de 70 já, abrindo, né, para a globalização na Inglaterra e Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, nós contamos a partir de 1985, né, quando a abertura, o Brasil está se transformando, voltando a ser uma democracia, retornando à democracia e vai se inserindo nesse contexto de globalização. No contexto de globalização. Muito bem. Nessa época aqui da ditadura militar, na época
do governo Figueiredo, 79 e 85, que é o último governo, que é o governo que antecede, então, a abertura para a democracia, houve um grande desemprego. A falta de investimento no setor produtivo, expansão das empresas, resultou numa redução do crescimento econômico, cuja consequência mais grave foi o aumento do desemprego. Em 1983, os níveis de desemprego eram altíssimos, chegando a ocorrer uma série de saques a lojas e supermercados. Esses dias apareceu na notícia que houve uma invasão a um supermercado e houve um saque por moradores de ruas, dizia, pertencentes à Cracolândia. Enquanto for só a Cracolândia que invadir os supermercados, tudo bem, vamos dizer tudo bem, né? Porque, na verdade, o desemprego, usando a história comparada, o momento atual, o desemprego está aumentando muito. Eu mesma fui demitida há uns 20 dias atrás pela Universidade Unifacvest. Não estou aqui para criticar a universidade, mas ela simplesmente não conseguiu mais segurar os professores da área das licenciaturas. Isso causa um grande desemprego, são muitos professores que saem desse emprego e vão ter que, dificilmente vão encontrar vaga em outra universidade, porque há uma restrição às vagas de empregos em universidades para licenciaturas que formam os professores e principalmente para a área de ciências humanas, que sofreu um verdadeiro ataque, uma verdadeira perseguição política no governo que findou agora há pouco. Nós, das ciências humanas, sofremos uma grande perseguição política e isso é real, público e notório. Eu não aguentei a pressão, me aposentei. E não me aposentei bem, não. No dia seguinte que eu havia me aposentado, eu entrei na universidade, voltei para a universidade, porque eu já tinha trabalhado 3 anos nessa universidade. Então, no dia seguinte que eu me aposentei, eu já entrei nessa universidade. E quero agradecer muitíssimo a essa universidade, que me segurou por 1 ano e meio na universidade, nos fóruns de história, eu e meus colegas de humanas, que estávamos promovendo os fóruns de história, que foram muito produtivos, com temas excelentes. Todos nós tínhamos que, uma vez por mês, éramos uma meia dúzia de professores de humanas, uma vez por mês, cada professor tinha que abrir um fórum. Então, a gente ia se revezando na abertura de fóruns, e íamos aguardando que os alunos viessem para as aulas do curso de História, e nem que fosse virtualmente, e participassem desses fóruns. Mas o quórum foi muito baixo, muito baixo. E nós percebíamos que a qualquer momento nós perderíamos esse nosso emprego. Por isso que eu agradeço à universidade, porque segurou quanto pôde, e ao nos dispensar, assim, sentiu imensamente ter que abrir mão, né, de professores conceituados no mercado, todos com formação de mestrado ou doutorado, no meu caso mestrado, quase doutorado, né, porque tenho já algumas disciplinas de doutorado no currículo. Mas tenho colegas que eram doutores e que foram demitidos. Então, isso é muito triste o que está acontecendo. E nós temos a Universidade do Rio Grande do Sul lutando pela área das licenciaturas, em especial pelas ciências humanas, né, que tem feito movimentos, atos
em prol, né, das licenciaturas, do investimento na área das licenciaturas, que é a formação dos professores, e na área das ciências humanas e do patrimônio histórico, da conservação do patrimônio histórico. A própria universidade é um patrimônio histórico, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é um patrimônio histórico, e que não está com verbas para conservar todo aquele campus do centro que é um patrimônio histórico. Aqui em Vacaria, nós estamos tentando permutar um imóvel do centro da cidade que tem 100 anos, onde hoje está a escola Padre Éfere, que já tem 100 anos, é uma escola tradicional, e não temos nada contra essa escola. Trabalhei por 8 anos nessa escola, tenho um carinho muito especial por ela, mas a realidade é que a gente queria permutar para transferir ela para um imóvel que tem todas as condições, que tem ginásio, que tem pátio, que tem quadras e que tem salas e prédios, todos seria muito necessários a essa escola. E esse prédio de 100 anos em frente à Praça Daltro Filho, e que fica assim em direção à lateral da Catedral de Pedra Moura, outro patrimônio histórico, o qual será um capítulo da religiosidade em Vacaria. Já estamos quase pronto com esse capítulo. Logo enviaremos para o YouTube esse vídeo, está ficando muito lindo. E que também é um outro patrimônio que carece de ser preservado e que está tentando, através de projetos, com a profissional Juliana Tonini, conseguir angariar fundos para manter a catedral, digamos, de uma forma segura, pelo menos, que ela sobreviva às intempéries, porque as pedras, a Catedral de Pedra Moura, essa pedra da qual é feita a catedral, não é uma pedra de basalto, por exemplo, que dura muito mais, mesmo não sendo impermeabilizada, porque o basalto é muito diferente de uma pedra sedimentar, de uma pedra porosa, como é a da catedral. Então, nós estamos aqui nos empenhando, através do estudo da saga do frigorífico vacariense, através dessa lamentável história do fechamento de uma indústria de grande alcance que exportou para 23 países, aqui nos campos de cima da serra. O fechamento foi um desemprego em massa na época. Desemprego em massa. E aqui, novamente, 2023, nós estamos trabalhando novamente com desemprego surreal no Brasil e no mundo. Há um índice imenso de desemprego. E eu não quero me alongar muito nesse vídeo, eu só vou citar agora um pouquinho do governo Collor, que foi, para vocês terem uma ideia do que é o neoliberalismo econômico, que é o sistema econômico que está vigente atualmente, e deixar uma reflexão para vocês, porque o objetivo desses vídeos, da série A Saga do Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, o objetivo foi refletir sobre um modelo de intervenção estatal, um modelo de desintervenção estatal. Políticas públicas, elas acontecem lá em Brasília, no centro do Brasil. No centro do Brasil, vamos localizar aqui o Brasil. No centro do Brasil, aqui nesse país de proporções continentais. Continentais. Acontece no centro, lá em Brasília.
é aprovada uma lei, ela abrange todo o território nacional, não interessa onde esteja localizado. E nós estamos aqui no extremo sul, aqui no Rio Grande do Sul, aqui embaixo, ó, quase no Polo Sul nós estamos. É um lugar bem frio, muito distante da Europa, onde surgiu o neoliberalismo na Inglaterra, e muito distante dos Estados Unidos, onde adotou o neoliberalismo com tanta avidez, que é um dos países que mais defende o neoliberalismo. Então, isso é um apelo à reflexão. A reflexão. Então, aqui, quanto ao período da ditadura militar, o último período, com o agravamento da crise, cresceu também a insatisfação popular contra o governo. Nas eleições de 1982, o eleitorado manifestou seu descontentamento, elegendo um grande número de candidatos de oposição nos estados brasileiros mais populosos e onde os movimentos sociais eram mais organizados. Depois de 18 anos de ditadura, não foi pouco, 18 anos de ditadura, em 15 de março de 1983, assumiram o poder nos estados novos governadores eleitos pelo voto direto, com força renovada. As oposições políticas passaram a exigir eleições diretas para presidente da República. Então, eu quero chamar a atenção que esse texto não é meu, é de Gilberto Cotrim. Quem fala aqui é uma pessoa renomada, com muitos livros publicados. Muitos deles, uma boa parte deles, utilizados nas escolas, porque as pessoas elas têm uma noção de que a escola não tem material bom, de que os livros apenas gastam uma fortuna com os livros, que existe desvio de dinheiro por trás dos livros. Pode haver toda uma falcatrua por trás dos livros, mas os livros de história, filosofia, sociologia e geografia, nesses 22 anos que eu trabalhei, eram excelentes, feitos por excelentes profissionais, com mestrado, doutorado ou até pós-doutorado, pessoas de conhecimento vasto e profundo, conhecimento científico, com provas, com estudos. A cada livro que era editado, a cada tempos é renovado, os livros são renovados nas escolas. A cada tempo era renovado os dados. Então, se surgia um novo dado histórico, se modificava aquela parte da história necessária, mostrando um novo indício. Então, muito bem documentada. A sociologia feita por sociólogos de renome, a filosofia por filósofos de renome, a geografia por geólogos e geógrafos, tudo com base na geologia, a parte física, e no IBGE, nas estatísticas, na parte de geografia humana. Eu trabalhei geografia física, trabalhei geografia humana, trabalhei sociologia, filosofia e história. Todos os períodos, da pré-história aos dias atuais. E não ia para a aula sem saber o que ia dizer e com fontes. Eu não tenho vergonha de mostrar para vocês que eu consultei essa fonte também aqui, ó. Era para mestrado, mas eu consultei o Gilberto Cotrim, sim. Consultei os livros didáticos, sim. Que no mestrado você não pode citá-los. Mas não há nada que impeça que você investigue neles, porque é uma investigação. Você lê o texto de quem está lá fazendo uma profunda pesquisa sobre determinado assunto e você vem nesses livros para ver o que acontece. Tem muita coisa que não aparece nos livros didáticos, tem muita coisa que é cortada, mas tem coisas fundamentais que aparecem e que auxiliam ao jovem se tornar um cidadão consciente.
ou a jovem uma cidadã consciente. Muito bem. Vamos ver aqui. Quero só citar mais alguma coisinha aqui, porque é a volta do processo democrático. No início do século XXI, uma palavra sintetiza as aspirações dos brasileiros por uma vida digna: cidadania. Cidadania é a palavra-chave. Todos esses anos que eu trabalhei foi em prol da cidadania. Conhecer a sociedade em que vivemos é uma das principais tarefas do cidadão. Conhecer para fazer, conhecer para transformar. O que é para você ser cidadão e cidadania? Deixa essa questão para você. O que é ser cidadão e cidadania? O que é a palavra cidadania? Muito do que eu deixo para vocês como professora, que atuou por 22 anos no governo do estado do Rio Grande do Sul e por 7 anos e meio em ensino universitário, eu deixo o seguinte conselho para vocês. A religiosidade é para o espírito, não para o conhecimento. O conhecimento é a escola. São os professores que se formam em suas áreas. Quem é detentor do conhecimento da área de história, de geografia, de filosofia, de ciências da natureza, de matemática, de português, língua portuguesa, são os professores que estudaram a fundo essas áreas. As igrejas não são conhecimento político. As igrejas é para cuidar do espírito, por isso que elas não são parte do governo atual. O nosso governo é laico. O que quer dizer laico? Está separado da igreja. O papel da igreja é cuidar do espírito, da alma da pessoa, dos valores éticos da pessoa. Entenderam? O conhecimento científico é cuidado pelas escolas e universidades. É nas escolas e nas universidades que o cidadão vai aprender, na real, ser cidadão. A criança vai adquirindo habilidades e competências durante o ensino fundamental. Essas habilidades e competências vão levar ao ensino médio, que prepara para ele entrar na universidade e prepara, enquanto ele está sendo preparado para entrar na universidade, ele está sendo questionado o que ele gostaria de ser. Ele vai se questionar. No terceiro ano eles estão assim polvorosos, o que eu vou fazer? Que faculdade eu vou fazer? Tem gente que diz, não, obrigada a fazer faculdade. Mas que bom se ele fizer uma faculdade. Que bom se ele fizer. Se a natureza dele não permitir que ele faça, ok, mas é uma escolha da pessoa. Quem é você para dizer que ele não precisa fazer faculdade? Na faculdade ele vai expandir o seu conhecimento. Ele vai escolher uma área, mas ele vai ter uma formação como um todo na sociedade. A universidade não vai estragar seu filho, a universidade vai ajudar seu filho a entender melhor a sociedade, a entender a profissão que ele quer seguir, a desenvolver as habilidades que ele precisa para a profissão que ele quer seguir. Então a universidade não é um mal da humanidade, não. O mal da humanidade é a ignorância. A ignorância é o mal da humanidade e não a universidade. Eu conheço pessoas que moravam no interior, que eram pessoas, grandes proprietárias de terras, que naturalmente seus filhos não precisariam estudar. E alguns filhos não queriam estudar. Mas os pais obrigaram a pessoa a estudar. Por quê? Porque ia fazer mal para a pessoa? Não, porque ela ia aprender a se defender desse mundo cosmopolita em que vivemos. Nós habitamos em um mundo extremamente cosmopolita.
cosmopolita. É o mundo do conhecimento, é o mundo da informação, da comunicação. Como que uma pessoa que mora no campo, se ela não se informar, como ela vai sobreviver a tudo isso? Nós estamos no século XXI, no ano 2023, e nós estamos... Essa semana que passou, personalidades que criam a inteligência artificial, pediram um tempo para parar as pesquisas de inteligência artificial. Por quê? Porque se deram conta que estava avançando tão rápido que não se estava pensando quais as consequências reais para a sociedade, para o ser humano. Por isso eles pediram um tempo. Imagina um ser trabalhando lá no campo totalmente desligado, sem saber o que está acontecendo no mundo. Então essas pessoas que de certa forma, digamos assim, cometeram uma violência obrigando o filho a estudar, não, elas estavam pensando no bem do filho. Você vai expandir o seu conhecimento, você vai saber se defender nesse mundo aí. É um mundo totalmente jurídico, é um mundo pautado pelo jurídico. Todo e qualquer fato pode ser cabível de uma ação jurídica. Como é que você vai criar o seu filho alheio a tudo e a todos, sem escola? Sem escola? É isso que você quer? Criar o seu filho sem escola? Fica a questão. Fica essa questão. Então, todo esse estudo aqui é para nós pensarmos qual o modelo seguido aqui para frente. Esse modelo realmente está sendo viável? Ou ele está criando uma multidão de desempregados, de pessoas com fome, sem alimentação, de escravos atrás de dinheiro para poder manter o seu padrão? Porque as pessoas que têm um padrão, elas trabalham exageradamente, se vocês forem ver. O ócio não é bom? Claro que o ócio é bom. Na Grécia Antiga, o que não era bom era o trabalho. O ócio é bom, sim. Nós, humanos, precisamos do trabalho, mas precisamos do ócio. O que é o ócio? É você ter um tempinho para não fazer nada. É ter um tempinho para não fazer nada, para descansar. E nós não estamos tendo esse tempo. Nós não estamos tendo esse tempo. Nós estamos trabalhando além do normal, em todas as atividades. Porque a terceirização, a privatização e o corte, o enxugamento da máquina, a reengenharia de administração de empresa, entendo muito bem que sou formada nisso. Sou formada em administração de empresas, não é a primeira vez que falo. A reengenharia é uma coisa que a gente estudou a fundo. O enxugamento excessivo da máquina, ele produz muito trabalho para poucas pessoas. As pessoas têm que ser multifuncionais e muitas vezes não dão conta. Ficam exaustas ao final da jornada de trabalho, porque não dão conta das multitarefas que elas têm que fazer. Eu não sou contra ser multifuncional. Eu sou uma pessoa bem multifuncional, eu faço várias coisas. Mas eu digo para vocês, a gente ser multifuncional não pode significar ser escravo, virar escravo. Nós não podemos nos transformar em escravos do trabalho. Assim como não podemos nos transformar em escravos do ócio. Nós não podemos virar vagabundos, mas também não podemos virar escravos. Por isso que eu acredito no equilíbrio. As coisas têm que ser equilibradas. Nem tanto a Paulo, nem tanto a Pedro. Nós temos que estar em equilíbrio. Nem só trabalho, nem só vagabundagem. Nós temos que estar no equilíbrio. O tempo do trabalho e o tempo de devagar, fazer o que der na teia. Porque isso nos fornece saúde. Isso nos dá saúde. Bom,
Para terminar, então, o fracasso do modelo político-econômico adotado no regime militar ficou evidente durante o governo Figueiredo. A economia brasileira mergulhou numa das mais graves crises da sua história. Inflação elevada, dívida externa assombrosa e dívidas públicas internas maiores do que a arrecadação do governo. Déficit público. Diversos setores da sociedade, partidos políticos, igrejas, entidades científicas, estudantes, imprensa, sindicatos de trabalhadores, universidades, associações de empresários, etc., reivindicavam o fim da ditadura militar e a democratização do país. Vamos lembrar desse fato aqui, não vamos esquecer. Vamos melhorar a nossa memória, não vamos perder a memória. Vamos pensar que nós já nos unimos em prol da democracia no passado. E atualmente, de novo, nessas últimas eleições, houve todo um movimento silencioso da esquerda para recuperar a democracia. Eu não me considero totalmente de esquerda, não me considero, por quê? Porque eu quero o equilíbrio. Eu não quero nada que seja radical. Eu procuro o equilíbrio, tá? Por isso que mas nessas eleições ajudei sim, porque a democracia é necessária. Eu vivi na ditadura militar. Eu sofri agressões na ditadura militar. Eu vi como eram as escolas porque eu era estudante na ditadura militar. E eu vejo como as escolas se transformaram com a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, que as pessoas passaram 4 anos agora detonando, nunca leram a pedagogia do oprimido. Nunca leram os livros do Paulo Freire. Nem sabem que o Paulo Freire é conhecido mundialmente. Nem sabem que Paulo Freire, o primeiro livro que editou foi em Nova York. Eles acham que o Paulo Freire é um pobre qualquer que anda devagando pelas ruas. Não, o Paulo Freire é um homem conhecido universalmente. E o seu primeiro livro foi editado nos Estados Unidos. E a primeira experiência que ele fez na educação foi em 1963, quando eu estava nascendo. Então ele não é uma pessoa qualquer. Não era, já é falecido, para quem não sabe. Já é falecido, mas deixou um legado de inclusão. O que ele queria? Incluir as pessoas, que não houvesse diferenças entre as pessoas, que haja equidade. Equidade o que é? A equidade é todos ter as mesmas oportunidades, não interessa ser deficiente, se tem um problema físico, se tem um problema mental, mas ter as mesmas oportunidades. Claro que ele vai sofrer mais para conseguir chegar ao resultado do que uma pessoa que tem o corpo completo, a mente funcionando, né? A pessoa já vai ter dificuldades, ela vai ter dificuldades, mas sem a discriminação, ela também vai realizar os seus sonhos. Porque o importante é ela realizar os seus sonhos. O importante é ela procurar a sua felicidade. O importante é ela saber que tem direito à felicidade. Porque as pessoas que são discriminadas, seja por gênero, seja por gordofobia, seja por deficiência física, o problema delas serem discriminadas é que elas pensam que elas não têm direito de ser felizes. Elas acham que elas têm que ser infelizes, porque os outros não querem que elas sejam felizes. Mas elas têm direito a serem felizes, como elas são. E com desafios muito maiores que os nossos. Elas têm um desafio muito maior do que os nossos. Ou seja, pela cor de pele também, pelo racismo, né? Quanta coisa, quanta a diversidade cultural, física e biológica,
ela é natural. A natureza é diversa. Não é ninguém que fabrica a diversidade ao seu bel prazer. A diversidade é como é a natureza. A natureza é diversificada, ainda bem. Vocês imaginem uma paisagem que tivesse só um tipo de vegetação, só um tipo de rocha, né? Seria interessante você conviver em uma paisagem que fosse sempre a mesma vegetação, a mesma rocha, não trouxesse novidade nenhuma, nada fosse diferente. Não surgisse uma florzinha lá vermelha no meio, né, que é só verde, amarelo, de repente surge uma florzinha vermelha. Não é lindo? Não é lindo você ver aquela espécie diferente de todas as outras? No meio de um verde amarelo, o amarelo dos trigais, o verde das árvores e da grama, surge lá uma rosa vermelha. Não é bonito de ver aquela rosa? Ela se destaca porque ela é diferente. Ela tem espinhos para se defender. Então, eu quero deixar essa mensagem com vocês. Acredito que já me alonguei bastante, mas quero dizer que o que veio na carona da abertura política no Brasil foi a Constituição Federal de 1988. O governo Sarney assumiu como uma de suas tarefas prioritárias a convocação de eleições destinadas a escolher representantes da Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, instalada em 1º de fevereiro de 1987. A Assembleia Nacional Constituinte compunha-se dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Como funcionou juntamente com o Congresso Nacional, foi também chamada de Congresso Constituinte. Depois de 20 meses de trabalhos, debates e discussões, a Constituinte promulgou a nova Carta Magna do país em 1988. Um dos principais objetivos da nova Constituição era reger a democratização do país, substituindo os instrumentos jurídicos criados pela ditadura militar. E aí entra, por exemplo, o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5 é aquele que corta a liberdade de expressão e que manda prender as pessoas por qualquer coisa que eles achassem que iria contra a ditadura militar. Isso que promoveu os porões da ditadura, que foi os porões mais cheios de atrocidades no governo Emílio Garrastazu Médici. Alguns dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal, válidos para todas as pessoas, pois todos são iguais perante a lei. São a liberdade para trabalhar, expressar o pensamento, locomover-se pelo país, votar nas eleições públicas, participar de partidos políticos, praticar uma religião e o acesso à educação, à assistência, à saúde, à previdência social, ao lazer e à segurança pública. Somente quando esses direitos são exercidos pelas pessoas é que existe efetivamente cidadania, que não deve ser vista como doação do Estado à sociedade. Cidadania é uma realidade em construção que resulta de um processo de lutas e conquistas dos sujeitos e grupos sociais. Sujeitos da história. Muito bem. Então, o governo Collor de 90 a 92, após quase 30 anos sem eleições diretas para presidente da República, os eleitores brasileiros puderam exercer esse direito nos dias 15 de novembro e 17 de dezembro de 1992.
1989, em primeiro e segundo turnos. Ao final de uma agitada campanha eleitoral, o candidato vitorioso foi o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, do partido PRN, que no segundo turno derrotou por uma pequena diferença de votos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Collor, em campanha eleitoral, expunha uma imagem de político renovador, preocupado em combater os marajás, funcionários com altos salários que desfrutam as mordomias do serviço público, e em modernizar a administração do Estado. Tinha como programa de governo privatizar empresas estatais, combater os monopólios, abrir o país à concorrência internacional, aqui entra a globalização, e desburocratizar as regulamentações econômicas, entre outras propostas. É aqui que entra o nosso objeto de estudos, né? Com a desregulamentação econômica em todos os sentidos, o FRIVA vem a não ter mais o respaldo econômico através do BNDE para as câmaras frigoríficas, que ampliou para o estoque regulador da Cobal, e também tem que concorrer no mercado internacional da carne, inclusive no mercado interno. E isso, então, vem a ser um peso muito grande para essa empresa, que já vinha sofrendo abalos internos devido a algumas pessoas relacionadas ao frigorífico que prejudicaram a empresa, o empreendimento. Um novo plano econômico. De imediato, o novo governo do Collor de Mello tomou medidas drásticas para combater a hiperinflação, que já chegara a 2.751,34% ao ano. Imagina uma inflação de 2.751,34% ao ano. É o que aconteceu no final do período militar. No dia seguinte à posse, 16 de março de 1990, Collor anunciou um plano econômico bombástico que, entre outras medidas, bloqueou contas e aplicações financeiras nos bancos, confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país, incluindo das cadernetas de poupança. As cadernetas de poupança eram tidas praticamente como sagradas, né? Porque era um pezinho de meia para as pessoas quando se aposentavam, né? Ou adquirir um imóvel para não pagar mais aluguel. Nossa, isso aqui foi uma coisa muito triste, muito triste. E extinguiu a moeda vigente, o cruzado, restabelecendo o cruzeiro. O impacto social do chamado Plano Collor foi violento. Grande parte da população foi obrigada a aceitar o sacrifício, tendo em vista o objetivo de conter o processo inflacionário. Mas não demorou muito para que viessem as decepções. Após um controle inicial, a inflação voltou a crescer e o governo foi perdendo credibilidade. Muito bem. Aí depois, então, vem o impeachment do Collor de Mello. Mas aí é outra história, né? O Brasil já está inserido no período de globalização, e a concorrência é imensa com os produtos importados. E nós chegamos a esse momento aqui, né? Onde já se passaram de 1990, 33 anos. 33 anos aí de globalização geral e restrita no nosso país. Vamos fazer um balanço, está na hora de fazer um balanço. Vamos fazer um balanço nesse sistema. E eu convido os meus colegas aí, meus colegas não, né, porque são outra profissão, mas eu convido aos economistas, estudem esses modelos, procurem reformular um outro, menos agressivo, e que vou dizer para vocês que nós não retornemos ao modelo escravista da Idade Antiga
da Idade Média, da Idade Moderna. Nós estamos na pós-modernidade. Após a Idade Contemporânea. Nós já passamos pela Idade Contemporânea. Nós estamos na pós-modernidade. Nós não podemos perpetuar a escravidão. Não podemos. Nós precisamos aumentar a nossa consciência, expandir a consciência, investir na educação, no conhecimento, na razão. Distribuir mais para quem não tem. Cuidar de quem tem fome. Cuidar de quem tem sede. Cuidar de quem não tem abrigo. Fica a reflexão. Meu Deus interior cumprimenta o seu Deus interior. Fiquem bem. Saga do frigorífico vacariense. A falência do empreendimento. Parte 2. O período que se refere é caracterizado pela desintervenção estatal. 1985 a 1997. Caracterizado pela globalização. A globalização é uma opção mundial pela descentralização total e quase irrestrita. É a terceirização de tudo para montar partes do todo. Nesse processo, quem vai ganhando é quem tem mais competência para administrar capitais cada vez mais voláteis. Paul Singer destaca que o impacto da globalização está se fazendo sentir de forma cada vez mais forte e difusa. Segundo o autor, a sua recepção inicial foi marcada por entusiasmo otimista, mas com o correr do tempo, este foi sendo substituído pelo temor e pelo desencanto. O mundo globalizado para Paul Singer tornou-se mais aberto e receptivo, mas além de novidades consumíveis, o exterior está nos mandando quebra de empresas, corte de postos de trabalho e crise financeira. Singer, Globalização e Desemprego, Diagnóstico e Alternativas, página 7. De acordo com o autor, essa deterioração não pode ser atribuída exclusivamente à abertura de mercado. Há outro fator, que é o fato de os governos terem desregulamentado o comércio externo e o sistema financeiro, extinguido o controle dos preços e criado uma âncora cambial para estabilizar os preços, o que tornou, no caso, o Brasil dependente de maciças entradas de capital externo. O resultado conjunto de todas essas mudanças estruturais para Paul Singer tem sido a elevação do emprego e do subemprego em todas as suas formas e, por fim, o agravamento da exclusão social. Singer, Globalização e Desemprego, Diagnóstico e Alternativas, página 7. O FRIVA nasceu sob a intervenção estatal irrestrita sob uma ditadura militar, na qual tudo era totalmente controlado. Não havia espaço para liberdade, sequer de pensamento, quiçá de escolha de mercados. Inicialmente dedicou-se totalmente ao mercado interno, como imposição do próprio governo, que controlava a distribuição de carne via instituições estatais, Cobal e Cibrazen. Por outro lado, o Estado exercia um papel praticamente paternalista, financiando totalmente as empresas e incentivando a industrialização do país. Aos poucos, esse regime foi sendo
foi se abrindo e se modificando, passando o Estado a intervir cada vez menos no mercado. A própria Cobal e a Cibrazen deixaram de existir e o país passou a competir com os produtos estrangeiros no mercado da carne congelada. O Friva, que fazia parte do esquema de estoques reguladores do governo e que havia ampliado sua estrutura para melhor servir ao mercado interno, foi pego praticamente desprevenido. Resultado: depois a Cobal saiu fora do mercado de carne, aí eu estava com as câmaras prontas já, e aí tive o ônus das câmaras e não tive mais os vencimentos. Precisa haver a mudança que dá, assim, de um dia para o outro na economia. Armito Pereira dos Santos. Esse é o depoimento, então, do senhor Armito, quando mudou, né, do sistema econômico, né, quando mudou de intervenção para desintervenção estatal. Quando o governo deixou de intervir nos frigoríficos, inclusive extinguindo a Cobal e a Cibrazen, e os frigoríficos foram pegos de surpresa. Uma avalanche de produtos congelados vindo do exterior e eles com as câmaras frigoríficas ampliadas, com dívidas, tendo que se readaptar a essa nova situação. Então, aqui está o desabafo dele. Ricardo dos Santos Sartori, em sua fala, afirma que houve uma falha administrativa no tocante ao emprego do capital, que deveria ser de giro, mas foi aplicado na ampliação das câmaras de estocagem. Menciona também o fato de haver a expectativa da estocagem para o mercado interno por intermédio da Cobal. Porém, esta foi frustrada porque o sistema se modificou. Como já mencionamos, a Cobal foi desativada, bem como as instituições ligadas a ela, como a Cibrazen. Somado a isso, o mercado externo sempre oscilou, não conseguindo firmar a marca do Friva no mercado externo como um fornecedor regular. Então, aqui está a fala do entrevistado Ricardo Santos Sartori, diretor superintendente do Friva, aquilo que ele coloca ali, que o mercado externo sempre oscilou, eram devido às políticas públicas. Vocês lembram que no diálogo com o senhor Armito e o ministro da Fazenda, Delfim Neto, havia toda uma negociação para que se pudesse exportar. Então, ora era liberado, ora não era liberado. Ora era liberado uma grande exportação, outrora era liberado uma pequena exportação. Então, isso, segundo o Ricardo Sartori, não firmou a marca do Friva no mercado externo como um fornecedor regular. Ele participava, às vezes, do mercado externo, quando o governo permitia. Isso oscilou muito lá fora. Para a marca ficar realmente reconhecida, precisaria haver uma exportação regular. Conforme vocês viram os gráficos do Friva, dá para ver no gráfico da exportação que oscilava. Teve anos que não foi exportado. Então, os números comprovam as falas dos sujeitos da história. Então, a história oral é muito importante e principalmente quando você alia a história oral, que é o depoimento dos sujeitos da história, você alia a estatística, a matemática, que é um dado concreto. Contra esse dado, ninguém pode negar o que foi dito. Então, as falas dos sujeitos da história são plenamente
confirmadas pelos gráficos, pelas tabelas apresentadas no trabalho. O que o entrevistado comenta é o da dívida contraída com o Estado do Rio Grande do Sul por consequências da mudança de alíquota de ICMS em 1983 sobre a carne, quando passou de 4,7% para 16%, perdendo o subsídio. Então, aqui uma outra coisa que prejudicou o Friva foi a mudança de alíquota no ICM em 1983, de 4,7% passou a 16%. Então, isso é 4 vezes 4, 16, dá quase 4 vezes a mais a alíquota. Então, perdeu muito, perdeu um grande subsídio que havia sobre a carne. O ator argumenta que esse aumento de alíquota não havia passado pela Assembleia e era ilegal. Foi feito um acordo relativo a essa questão entre o Sindicato da Carne e o Estado, o que fez uma concessão em favor dos industriais da carne, permitindo uma compensação entre os créditos e débitos de ICMS. Porém, estes não observaram que no documento havia uma cláusula que definia que o acordo servia somente para vendas dentro do estado do Rio Grande do Sul. Por isso, para o Friva, esse acordo pouco representava, pois vendia muito pouco para o mercado rio-grandense. Suas vendas eram para o mercado brasileiro, eixo Rio-São Paulo, e exportava a maior parte de seu estoque. Somente em 1983 o Friva exportou 1 bilhão, 800 milhões e 872 mil cruzeiros e 25 centavos, de acordo com o balanço de janeiro de 1984. Então, aqui figura, a época em que ele estava exportando, 1983, e que a alíquota do ICMS interno foi modificada. Mas o Friva não vendia muito aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Ele mais exportava nessa época. Então, há toda uma oscilação no mercado da carne em termos de políticas públicas. Ora, todas as atenções são voltadas a esse mercado. Outrora, todas as regalias são retiradas de supetão, deixando o mercado ao léu e concorrendo com uma imensa concorrência que vem de fora. Assim, Ricardo dos Santos Sartori conta que o frigorífico foi registrando o ICMS devido, mas não recolhendo, e entrou com uma ação no judiciário contra o Estado do Rio Grande do Sul, alegando a ilegalidade da alíquota. Contudo, seu advogado perdeu o prazo para o recurso, causando a perda da ação para o frigorífico. Como consequência, houve a cobrança da dívida em questão pela instância governamental. Salienta que o governo poderia ter parcelado essa dívida, mas não o fez e ainda solicitou a falência da empresa. Muito bem. Então, aqui ele está dizendo que o frigorífico achou injusto, não havia sido passado pelas devidas instâncias a aprovação dessa alíquota, entrou pelo judiciário, mas foi profundamente prejudicado pela imprudência, digamos assim, de um profissional da área do direito que defendia na época o frigorífico, que perdeu o prazo, e por perder esse prazo, o frigorífico perdeu a ação. E como as políticas públicas não são mais privilegiar esse mercado, o mercado da carne, o que aconteceu? O Estado não quis parcelar a dívida. Cobrou integralmente a dívida e ainda solicitou a falência, nas palavras do senhor Ricardo. Mas houve uma controvérsia quanto ao pedido de falência, mas
essa controvérsia também é pequena, porque o Estado pode ter pedido, né, na forma dessa instância, né, da cobrança de impostos, mas quem decidiu mesmo foi a primeira vara do Foro de Vacaria, através da juíza, na época, Débora Coleto Assunção de Moraes. Então, essa questão, né, desse processo falencial demonstra que a falência não foi solicitada pelo governo estadual, mas foi decretada pela juíza de direito da primeira vara do Foro de Vacaria, Débora Coleto Assunção de Moraes, como uma consequência natural do não cumprimento das obrigações no processo, os quais seriam o respaldo financeiro das várias dívidas arroladas, como dívidas fiscais com o INSS e ICMS, dívidas bancárias com o Banco do Brasil S.A. e outros bancos, e dívidas com a compra de matéria-prima. A matéria-prima, lembrando, é o gado, são os fornecedores de gado. As dívidas para com os fornecedores de gado representariam 95% do total, de acordo com o requerimento do promotor de justiça substituto André Ricardo Coupo Marquesan. As folhas 2.332 a 2.342 do processo número 8643/038, concordata preventiva contra o frigorífico Vacariense S.A., Indústria e Comércio, FRIVA. O promotor descreve toda a situação concordatária da empresa, chegando à conclusão de que ela estaria irremediavelmente insolvente, o que podemos observar na reprodução em parte do documento. Os documentos incertos nos autos, especialmente as últimas certidões, folhas 2.316 e SS, positivam débitos fiscais estaduais da ordem de 1.200.000 cruzeiros, previdenciários no montante de 2.320.059, aliás, reais. Aqui mudou a moeda, né, e foi convertido a reais. Mas menciona a certidão de folha 2.328, o ingresso de execução posteriormente à concordata em favor da Companhia Habitasul de diversas pessoas físicas do Banco do Brasil, Granja Três Pinheiros, além do Estado e INSS. Resta, portanto, nítida a insolvência do FRIVA e o seu insustentável declínio. Rio Grande do Sul, primeira vara da comarca de Vacaria, requerimento do promotor de justiça substituto, doutor André Ricardo Coupo Marquesan, as folhas 2.332 a 2.342 do processo número 8643/038, concordata preventiva contra Frigorífico Vacariense S.A., Indústria e Comércio. FRIVA, acervo da primeira vara da comarca de Vacaria, Rio Grande do Sul. Aqui nossos agradecimentos. Na ocasião foi permitido vistas ao processo para que registrássemos historicamente esse momento fatídico do nosso objeto de estudos, essa preciosidade, grandiosidade que está ali. Lendo esses autos do processo e tudo mais, e ouvindo o depoimento dos entrevistados, o senhor Armito, o senhor Ricardo, o inspetor também estadual, o senhor Simval Bartolomeu Rodrigues, a gente observa, sim, que não há uma preocupação com a situação dos empregados, não há uma preocupação com a situação do desemprego em Vacaria, ao fechar um empreendimento desse. Não há essa preocupação. Havia a intervenção estatal e todo um paternalismo durante a ditadura militar. Ao terminar a ditadura militar e ao modificar o modelo, a gente observa que o mercado é totalmente desregulamentado e as empresas têm que se virar. Só que esse empreendimento
ele foi fruto das políticas públicas. E ao se retirar totalmente, né, se tira de supetão, né? A gente observa que na mudança de modelo é tudo ou nada. Ou você fornece todas as condições para o empreendimento dessa categoria, que progrediu, que teve respaldo político, econômico, social e internacional. A gente observa que quando muda o modelo, não há uma preocupação no que vai acontecer na sociedade local, na comunidade local. É isso que nós queremos mostrar. Por isso que nós temos que ser isentos, não podemos estar em partido nenhum, não podemos puxar a brasa para partido nenhum e não podemos estar dentro de uma ideologia fixa, radical. Não podemos. Porque como é que você vai analisar friamente, cientificamente, um momento como esse, se você estiver comprometida com uma ideologia qualquer, seja de direita ou de esquerda, ou mesmo de centro? Se você está comprometido com alguma ideologia, você não pode analisar friamente como se estivesse em um laboratório. E esse meu trabalho aqui é científico. A dissertação de mestrado é científica. Ela não pode puxar nem para Paulo nem para Pedro. Nós temos que analisar friamente quem ganhou com isso, quem perdeu com isso. Quem perdeu foi a comunidade vacariense. Todos ficaram desempregados. Os produtores não foram ressarcidos. O seu produto, que era o gado na época, foi revendido para a empresa e não foi recebido a contrapartida, que é os valores, para eles manterem essa produção. Quando o frigorífico fecha, muitos produtores rurais fecham junto. Eles param de produzir porque eles nem têm como sustentar a sua produção. Então, é claro que os fornecedores foram prejudicados. Isso não há dúvida nenhuma. Todo mundo foi prejudicado com essa questão do fechamento do frigorífico. Todos foram prejudicados. Todos foram prejudicados. Porque não houve uma balança, não houve um peso. Vamos pesar as consequências. Qual é o peso maior? É uma consequência negativa ou positiva? O fechamento dessa indústria mostra claramente que a balança pendia ao negativo. As pessoas ficaram desempregadas por um bom tempo. Elas estavam agora especialistas em carne, mas não tinha mais o frigorífico de grandes proporções. Não tinha como absorver essa mão de obra. As pessoas tiveram que se reinventar. Uma pessoa que trabalhava em recursos humanos aqui nessa empresa, atualmente ela trabalha na área da saúde como enfermeira. Ela foi para o ramo da saúde na área de enfermagem. Nada contra, mas ela teve que se reinventar do nada. E até ela se reinventar, como é que ficou a situação econômica dela desempregada? Isso eu estou citando um exemplo. Fora todos os outros. Todas aquelas pessoas que trabalhavam há 20, quase 30, tinha gente que trabalhava 30 anos no frigorífico. Começou ajudando a construir, depois se especializou em um setor lá dentro e ficou trabalhando lá dentro o restante da sua vida. Como é que ficou essa pessoa a ser demitida? Um homem, segundo as leis da Previdência, ele poderia se aposentar somente com 35 anos de trabalho. Se ele tinha 30 de friva e não tinha mais nada na sua carteira, ele não pôde se aposentar. O que ele ficou fazendo nesses 5 anos? Ele conseguiu recolher? Então, o peso da falência do Friva, esse estudo, o que ele quer mostrar? 2 modelos como funcionam. O da intervenção estatal e o da desintervenção estatal. O liberalismo econômico
que se transformou em keynesianismo, o keynesianismo que é o nacional desenvolvimentismo durante a ditadura militar, e o modelo neoliberal, que é o neoliberalismo econômico, que é o da globalização que nós estamos vivendo hoje. Que há uma privatização de tudo, há uma desregulamentação de tudo, e há também um desajuste total na sociedade. Total. Desajuste total. Porque também estão se prevendo atualmente a privatização das escolas, a terceirização das escolas. Até que ponto pararam para pensar? É bom terceirizar as escolas? É bom privatizar as escolas? Todas as famílias podem pagar o estudo? Todas as famílias serão beneficiadas com essa desregulamentação das escolas? Nós estamos vivendo uma era de guerra contra a educação. Há uma guerra contra a educação. E esse objeto de estudo está mostrando para vocês o que aconteceu. Faliu o frigorífico. A educação está falindo. E há uma guerra contra ela. Há uma desregulamentação contra as escolas, contra a educação. Porque todo esse monte de fake news aterrorizando os estudantes para não ir para a escola. 2 anos que nós ficamos em lockdown, as crianças perderam o hábito e os jovens de ir à escola e os jovens de ir à universidade. Perderam o hábito e isso é planejado. Isso é planejado. Isso não é uma mera coincidência. Não é uma mera coincidência. O neoliberalismo tem um planejamento muito claro, muito claro. Privatizar tudo. Estado mínimo em tudo. Até que ponto isso beneficia a maioria da população? E já não digo só no Brasil, já não digo só no estado do Rio Grande do Sul, mas eu digo em nível mundial. Em nível mundial. Até que ponto está sendo beneficiada a maioria da população mundial com essa desregulamentação total, com essa não preocupação em todos os sentidos, em todas as instituições. A educação é fundamental para o ser humano, é fundamental. Todos devemos nos preocupar com a educação. O Estado tem que se preocupar, sim, com a educação. Eu estou usando uma pesquisa científica a um objeto que é uma empresa que faliu, mas que é um organismo social, econômico, que produzia empregos para uma região inteira, empregos diretos e indiretos. Eu estou usando esse estudo e mostrando a falência da educação no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, quiçá no mundo. Quiçá no mundo porque o mundo é globalizado. E o sistema neoliberal é globalização. Está na hora de repensar esse modelo. Está na hora de repensar esse modelo. Então é para isso que é estudado, que é feito. E é por isso que a educação está sendo atacada. Ninguém quer que as pessoas pensem. Ninguém quer que as pessoas tenham consciência. E é isso que as escolas formam, cidadãos conscientes. Mas quem quer que seja? Quem quer que as crianças de hoje sejam cidadãs conscientes de amanhã? Quem quer? As famílias, provavelmente. Mas a elite quer, a elite financeira, gente que realmente tem poder e dinheiro. Eles querem que os cidadãos sejam conscientes e saibam o que é melhor para você e o seu país? Responda essa questão. E para você aí que já teve uma vida, já está no final da vida e tem seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Pensa, você está apostando
numa coisa boa para os seus netos, quem vai herdar esse planeta? Quem vai herdar esse município, esse estado, esse país e esse planeta? Seus netos, seus bisnetos. É essa sociedade que você quer para eles? Pensa. É essa sociedade que você está ajudando a construir com a sua arrogância? Com a sua arrogância. Porque se você faz parte de grupos políticos, se você tem poder, você está sendo arrogante, mas as crianças da sua família serão prejudicadas. Porque quem garante que eles vão ter todo esse dinheiro, todo esse poder amanhã ou depois? O dinheiro muda de mãos, o poder muda de mãos constantemente. Basta estudar a história. Estuda a história e você verá. Já tem um ditado popular há muitos anos. Filho, neto de milionário, filho de rico, tá? Vira classe média e o filho da classe média vira pobre. Por que será? O poder e a riqueza muda de mãos. Muda constantemente. Então usa esse vídeo aqui para você refletir. É isso que nós queremos. Nós não vamos terminar aqui, ainda tem mais um capítulo da falência do frigorífico Bacariense. Tem mais um capítulo. E depois nós teremos, então, nós entraremos com a Catedral de Pedra Moura, que está ficando muito linda e é uma coisa mais leve para se pensar do que foi a saga do frigorífico Bacariense. Eu sei que a saga do frigorífico Bacariense é uma história pesada, é uma história de peso, é uma história que exige reflexão. E justamente o objetivo da saga do frigorífico Bacariense foi esse o objetivo. O objetivo foi refletirmos sobre os modelos econômicos do passado, do presente e construir um novo futuro. Como diria o nosso autor predileto, Gilberto Cotrim, estudar o passado para entender o presente e planejar o futuro. Está mais do que na hora de planejarmos um futuro melhor para nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos adultos que serão os idosos de amanhã. Os adultos de hoje, não esqueçam, serão os idosos de amanhã. É esse mundo que você quer para você? Um mundo sem escolas? Um mundo onde as pessoas são robotizadas? Onde a inteligência artificial vai comandar o mundo? Porque é elas que vão criar tudo? Onde é que fica a humanidade nisso? Quando você mata as ciências humanas, você mata o humano dentro de você. Pensa aí. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Fiquem bem. Bibliografia. Almeida Isabel Carneiro B. O frigorífico nos campos de cima da serra e o milagre brasileiro. 1964-1997. Méritos 2010. Entrevistados. Armito Pereira dos Santos, diretor-presidente maior acionista. Ricardo dos Santos Sartori, diretor superintendente. Imagens, foto do Friva, acervo Friva, folder de marketing. Armito Pereira dos Santos, foto tirada por Isabel Carneiro de Almeida. Ricardo dos Santos Sartori, foto tirada por Isabel Carneiro de Almeida. Singer, Paul, Globalização e Desemprego, Diagnóstico e Alternativas. Terceira edição, São Paulo, contexto, 1999. Então,
Então, meu muito obrigada a todos vocês. Aqui estão meus contatos para aquisição do livro físico. WhatsApp 51 996 89 90 85. E-mail historialegal2022@gmail.com. Curtam e inscrevam-se no canal. Ativem o sininho para as notificações. E não percam o próximo capítulo da saga do frigorífico vacariense. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube História Legal, o canal comprometido com a verdade, do regional para o universal.